Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com a Mister. Hoje iremos para a nossa terceira videoaula sobre o estudo de frações. Vamos para a nossa aula então, depois da vinheta. O vídeo de hoje é o terceiro vídeo sobre o estudo de frações de um total de 6 videoaulas. E o que iremos abordar na aula de hoje? Iremos estudar frações equivalentes, simplificação de frações, transformação de frações em números decimais e iremos também abordar comparação de frações. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um inteiro. Para compreendermos melhor essa ideia de fração equivalente, iremos observar as seguintes ilustrações. Temos aqui um quadrado. Suponha que este quadrado seja um vasilhame e nele irei colocar uma certa substância. Porém, irei dividi-lo em 3 partes iguais e vou colocar uma certa substância até as 2 primeiras partes. Logo, a fração correspondente a este líquido neste vasilhame será 2/3. Irei utilizar um segundo vasilhame do mesmo tamanho que o anterior, porém, irei dividi-lo em 6 partes iguais, mas irei colocar a mesma quantidade de substância que no vasilhame anterior. Sendo assim, a fração correspondente a esta substância nesse vasilhame será 4/6. Utilizando um terceiro vasilhame do mesmo tamanho que os 2 anteriores, eu irei dividi-lo agora em 9 partes iguais. E irei colocar a mesma quantidade de substância que nos 2 vasilhames anteriores. Logo, a fração correspondente a este líquido neste vasilhame será de 6/9. E agora, utilizando um quarto vasilhame do mesmo tamanho que os outros 3, porém dividido em 12 partes iguais, e irei colocar nele a mesma quantidade de substância que os 3 anteriores. Sendo assim, a fração correspondente nesse vasilhame será de 8/12. Observando os 4 vasilhames, notamos que a quantidade de substância em cada um deles será a mesma, ou seja, as frações de cada um, elas são equivalentes. E como podemos determinar as frações equivalentes? Vamos aprender com o exemplo a seguir. Determine 5 frações equivalentes à fração 4/5. Para determinarmos essas frações equivalentes, vamos utilizar a operação multiplicação. Vamos pegar o numerador e denominador da fração e multiplicar pelos números naturais. Primeiro por 1, depois por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente, de preferência nesta sequência. Então, vamos fazer. Temos aqui 4/5, vamos começar multiplicando por 1. 4 vezes 1 dá 4. 5 vezes 1 dá 5. Temos aí a nossa primeira fração equivalente, que é igual à fração inicial. A nossa segunda fração iremos multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 2 dá 10. Vamos para a nossa terceira fração, multiplicando por 3. 4 vezes 3 dá 12. 5 vezes 3 dá 15. Vamos para a nossa quarta fração, multiplicando agora por 4. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 4 dá 20. E determinando a última fração equivalente, iremos multiplicar por 5. 4 vezes 5 dá 20. 5 vezes 5 dá 25. Então, temos aí 5 frações equivalentes. E esse conjunto de frações equivalentes é chamado de classe de equivalência. E o processo para o reconhecimento de 2 frações, se são ou não equivalentes, é bem simples. Vejamos aqui. Temos as frações 5/8 e 15/24. Nós iremos utilizar as multiplicações cruzadas, ou seja, o numerador da primeira
vezes o denominador da segunda, depois o denominador da primeira, vezes o numerador da segunda. Se os resultados forem iguais, então elas são equivalentes. Se forem diferentes, não são equivalentes. Vejamos. 5 vezes 24, o resultado é 120. 8 vezes 15 é igual a 120. Como esses resultados são iguais, logo as duas frações aí são equivalentes, ok? Vamos para o segundo exemplo. Temos as frações 2 terços e 10 dozeavos. Vamos fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes 12 dá 24. 10 vezes 3 é igual a 30. Então, como esses resultados são diferentes, logo as duas frações não são frações equivalentes. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente, porém com os termos menores que o da fração anterior. E para realizarmos o processo de simplificação, iremos utilizar a operação divisão. Iremos dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo natural. Vejamos aqui os exemplos. Vamos simplificar a fração 12/18avos. Então, neste caso, resolvi dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Sendo assim, 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. Então, 6 nonos é a simplificação ou uma das simplificações da fração 12/18avos. Vamos simplificar agora a fração 21/42avos. Neste caso, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. 21 por 3 dá 7. 42 por 3 dá 14. 7/14avos é uma das simplificações da fração 21/42avos. O processo de simplificação de uma fração ele pode ser continuado, porém haverá um momento onde isso não é mais possível. E aí nós iremos encontrar a chamada fração irredutível, que é aquela que não pode mais ser simplificada. Vejamos aqui. Vamos simplificar a fração 36/54avos até encontrarmos a sua fração irredutível. Vamos começar o seguinte, vamos simplificar por 2. Então, 36 por 2 dá 18. 54 por 2 dá 27. Podemos continuar aqui o processo de simplificação. Vamos simplificar por 3. 18 por 3 dá 6. 27 por 3 dá 9. Ainda é possível continuarmos a simplificação. Vamos continuar dividindo por 3. 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. Neste caso, não é mais possível continuarmos o processo de simplificação, pois 2 e 3 são primos entre si. Neste caso, 2 terços é a fração irredutível da fração 36/54avos. Mais um exemplo. Temos aqui a fração 66/88avos. Vamos simplificar até encontrarmos a sua fração irredutível. Temos o seguinte, simplificando por 11, teremos 66 por 11 dá 6. 88 por 11 dá 8. Ainda é possível continuarmos simplificando. Então, vamos simplificar por 2. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. 3 e 4 são primos entre si. Logo, não é mais possível continuarmos o processo de simplificação. Logo, 3/4 é a fração irredutível da fração 66/88avos. Para transformarmos uma fração em número decimal, o processo é bem simples. Basta utilizarmos a operação divisão. Vejamos aqui. Como transformar a fração 1/4 em um número decimal? Então, vamos dividir o numerador 1 pelo denominador 4. 1 não dá para dividir por 4, 0, no quociente,
e 0 no dividendo, ficando 10. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8, para 10 faltam 2. 2 não dá para dividir por 4, vamos completar com 0, ficando 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Logo, a fração 1/4 corresponde ao decimal 0,25. Vamos para a nossa segunda fração. Temos aqui 2/3. Mesmo processo. 2 dividido por 3. 2 não dá para dividir por 3. 0, no quociente e completamos o dividendo com 0, ficando 20. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. 2 não dá para dividir por 3, completamos novamente com 0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, para 22. E o processo vai se repetindo, ficando 0,666, ou seja, uma dízima periódica. Sendo assim, a fração 2/3 vai corresponder ao decimal 0,67 por arredondamento. E na comparação de frações, podemos nos deparar com um dos 3 casos. Vamos para o primeiro. No primeiro, quando os denominadores são iguais. Então, se duas frações têm o mesmo denominador, então a maior é aquela que tem o maior numerador. Logicamente, a menor será aquela que tiver o menor numerador. Vejamos aqui. Temos as frações 7/12 e 5/12. Elas possuem os mesmos denominadores. Observe que o numerador 7 é maior do que o numerador 5. Logo, a fração 7/12 será maior que a fração 5/12. Nosso segundo exemplo, temos a fração 4/25 e 9/25. Os denominadores são iguais. O numerador 4 é menor do que o numerador 9. Logo, a fração 4/25 é menor do que a fração 9/25. O nosso segundo caso é quando os numeradores são iguais. Então, temos o seguinte: se duas frações têm o mesmo numerador, então a maior é aquela que tem o menor denominador. E a menor delas será aquela que tiver o maior denominador. Observe que é o oposto do caso anterior. Então, temos o seguinte: as frações 32/5 e 32/9. O denominador da primeira é 5 e o denominador da segunda é 9. Como 5 é menor que 9, então a fração 32/5 será maior que 32/9. Nosso segundo exemplo: as frações 51/17 e 51/11. 17 é maior que o denominador 11. Sendo assim, a fração 51/17 será menor que a fração 51/11. O nosso terceiro caso de comparação de frações é quando tanto os numeradores quanto os denominadores forem diferentes. E aí nós podemos usar 2 processos para a comparação. Vamos ver o primeiro. No primeiro caso, nós iremos reduzir as frações a um mesmo denominador. E aí, aplicamos as regras dos denominadores iguais. Ou seja, nós iremos encontrar frações equivalentes com denominadores iguais. Vamos ver os exemplos. Temos aqui as frações 4/6 e 5/8. Então, nós iremos encontrar duas frações equivalentes a elas, porém com os mesmos denominadores. Então, para isso, devemos calcular o MMC entre 6 e 8, que neste caso é 24. Colocamos esses denominadores nas suas respectivas posições. E iremos utilizar duas operações básicas, uma divisão e uma multiplicação, da seguinte forma: 24 dividido por 6
dá 4. E o resultado vamos multiplicar pelo numerador. 4 vezes 4 dá 16. Então, temos aqui a nossa primeira fração. Iremos fazer o mesmo processo com a segunda fração. 24 dividido por 8 dá 3. E o resultado nós iremos multiplicar por 5. 3 vezes 5 dá 15. E agora vamos aplicar a regra dos denominadores iguais. Como 16 é maior do que 15, significa dizer que a fração 4/6 será maior que a fração 5/8. Vamos para o nosso segundo exemplo. Temos aqui as frações 3/8 e 7/18. Vamos encontrar as frações equivalentes com os mesmos denominadores. Mas antes devemos calcular o MMC entre 8 e 18, que será 72. Então, vamos colocar aqui o 72 em cada uma das frações. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, temos aqui a primeira fração. Vamos fazer o mesmo processo com a segunda. 72 dividido por 18 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Temos aqui a nossa segunda fração. Como os denominadores são iguais, vamos observar agora os seus numeradores. 27 é menor que 28. Logo, a fração 3/8 será menor que a fração 7/18. E o segundo processo que iremos fazer quando os denominadores e numeradores forem diferentes é transformar as frações em números decimais e fazermos as comparações. Vejamos aqui, vamos utilizar as mesmas frações do exemplo anterior. Então, 4/6 e 5/8. E para transformarmos as frações em números decimais, basta dividirmos o numerador pelo denominador. Então, temos aqui 4 dividido por 6 dá 0,67. 5 dividido por 8 dá 0,62. Como 0,67 é maior que 0,62, então a fração 4/6 será maior que 5/8. Mais um exemplo. 3/8 e 7/18. Vamos dividir 3 por 8, que vai ser igual a 0,37. Transformando a segunda fração em decimal, teremos 7 dividido por 18 é igual a 0,39. Como 0,37 é menor que 0,39, então a fração 3/8 será menor que a fração 7/18. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. Nos acompanhe também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau, fique com Deus, até a próxima.